Ou você está buscando uma forma muito fácil de se organizar no dia a dia, sem grandes complicações e sem grandes. Ou você está iniciando nesse mundo do Notion e está querendo começar a criar algo muito rápido. Então hoje eu tô aqui para te mostrar isso no Descomplicando Notion. É claro que o nosso objetivo aqui vai ser fazer um Life Planner completo para vocês. E falo Life porque a gente não precisa de planners anual, a gente precisa de planner para uma vida inteira. Mas hoje nós vamos começar com um planner básico para iniciantes. Isso vai te ajudar, claro, não só a ser muito mais prático no seu dia a dia, mas também para começar a mexer no Notion e começar a entender onde as coisas se encaixam, vai ser muito útil. E eu vou fazer ele no modelo Bullet Journal digital para você. E como um Bullet Journal é para ser prático, mas também otimizado para ser usado em computador, em celular ou tablet. Porque sim, isso influencia muito na sua construção no Notion. Como o Notion é uma ferramenta incrível que te permite criar qualquer coisa praticamente dentro dele, e sistemas desde os mais simples até os mais complexos, eu sempre começo a minha jornada de criação de templates ou de sistemas através desses desenhos. Então, a primeira coisa que eu faço é organizar a minha mente, entender o que que eu preciso colocar, quais bases de dados eu preciso criar, para depois não virar uma confusão, porque o que acontece muito é a gente começar a criar do nada, pelo menos eu já fiz muito isso, e começa a alimentar os sistemas. Depois de um tempo, você percebe que tem alguma coisa fora do lugar ou que você precisa adicionar alguma coisa e vira uma grande bagunça. Então, o ideal é começar antes do planejamento. E aqui nós já vamos começar com três áreas importantes: a lista de tarefas, notas rápidas e o calendário. Bora pra mão na massa, abre uma nova página e já coloca o título de preferência. Eu vou colocar mesmo como Bullet Journal para a gente identificar esse nosso projeto. Se você quiser identificar com o ícone, isso ajuda bastante com o tempo a você identificar o que que é cada página, enfim. Mas você tem a opção de colocar um emoji, um ícone, e agora tem a opção maravilhosa de fazer upload. Sempre teve, na verdade, fazer upload. A diferença é que agora os seus uploads já ficam salvos. Isso facilita muito para quem gosta de usar ícones externos. Eu coloco uma capinha aqui mais básica, quando coloco, não é sempre, mas hoje vou colocar essa daqui. Nós vamos começar com a barra aqui. Em qualquer lugar que você colocar na página, ela vai abrir essa caixa com várias seleções para você escolher a melhor opção. Nós vamos começar utilizando a caixa de destaques e vamos tirar esse ícone e remover. Aqui fora eu vou fazer uma outra barra e vou digitar um título, porque isso vai ser muito importante na organização da nossa página. Coloquei um título de hierarquia secundária, vou digitar lista de tarefas. E ali nos 6 pontinhos laterais em cor, a gente pode selecionar várias opções de cor de fundo, também para organizar melhor. Vou mudar aqui digitando barra no final da frase e vou mudar para hierarquia 3 para ficar um pouco menor. Vou vir aqui nos 3 pontinhos também e colocar a página com largura completa para a gente ter mais espaço na visualização semanal. Vou alterar e colocar aqui em cima as tarefas do dia apenas. Então, aqui em lista de tarefas, a gente vai organizar pelas tarefas do dia, pelas tarefas de dias específicos da semana, então aquelas que têm que ser feitas em algum dia específico da semana, e aquelas outras sem data específica que você vai organizando à medida que for te sobrando tempo. Voltando para o seu bullet, nós vamos colocar então a barra embaixo do título e escolher a caixa de seleção. É aqui onde nós vamos colocar todas as tarefas do dia. Isso nós vamos organizar. Um bullet, ele é feito para ser prático, é para você apenas ticar o que você quer fazer e não rastrear tempo de tarefas ou quantas tarefas você teve no dia. Não é essa a função. Então, aqui nós vamos colocar outra barra e vamos escolher a lista de alternantes. Aqui você pode ter duas opções, ou você pode escolher por períodos do dia, ou seja, manhã, tarde e noite, dividir suas tarefas assim, ou por ordem de prioridade, prioridade um, 2, 3, fica a seu critério. Eu vou preferir dividir por manhã, tarde e noite, mas você pode fazer da forma que você quiser, e dessa forma você vai arrastando, clicando nos 6 pontinhos laterais das tarefas e movendo ela para dentro do período ou da ordem de prioridade do dia.
Vou começar a dividir as listas de seleção em manhã, tarde e noite. Eu costumo colocar alguns ícones no meio da página, assim, alguns emojis, para facilitar a visualização. Eu estou no Windows, é só dar um Ctrl M e assim fica tudo mais fluido. Como eu disse, não só para iniciantes, mas para quem gosta de se organizar de uma forma prática e fácil, porque assim se torna muito fluido. Você vai pegando as tarefas ao longo do dia e arrastando para o período ou para a prioridade que você vai se organizar. E eu sou das pessoas que gosta de ter um tracker, eu gosto de traquear os meus horários, de traquear quanto tempo eu gasto nas tarefas. Nós vamos aprender ainda a fazer tudo isso no Life Planner, mas é bom ter a opção para todos os gostos. E não só isso, como a gente também começar do início, da parte prática, para quando chegar lá na frente ficar muito mais fácil de você construir o Life Planner aqui junto comigo. Divisões do dia pronto, assim fica fácil. Você mexe na setinha quando você quiser ver as tarefas daquele momento ou daquela prioridade e você recolhe a setinha para não ver mais. Pode clicar e arrastar em qualquer tarefa para reorganizar o seu dia. Mal feito, feito. Bora para a próxima parte. Vou nos 3 pontinhos e vou voltar a largura para ficar menor, só por ordem de preferência. 6 pontinhos ali do lado da nossa caixa de destaque e dupliquei, ou você dá um Ctrl D, seleciona e dá um Ctrl D, que também duplica. Vamos criar agora a parte de organização da semana. Para a organização da semana, nós vamos dar uma barra e selecionar 5 colunas. Se você digitar barra 5 ou então procurar ali na lista de seleção que aparece, vai estar escrito 5 colunas e o Notion automaticamente divide em 5 colunas iguais. Vamos colocar todos os dias da semana na sua ordem de preferência. Quando você passa o mouse do lado das partes escritas, você consegue ver essa barrinha cinza. Ela serve para você clicar e ir reorganizando. Então, você pode clicar, segurar e ir reorganizando todas as colunas aí que foram montadas. Com jeitinho sempre dá. Eu vou selecionar todos os títulos aqui, então domingo, segunda e todos os dias da semana, e vou colocar um Ctrl B, ou então você só seleciona e coloca o Bzinho ali na caixinha também que abre para deixar tudo em negrito, dá o destaque. E embaixo de cada um vai ter o espaço ali para a gente colocar mais lista de tarefas, que vão ser aquelas que a gente já sabe que tem um dia específico para fazer, ou até mesmo que a gente quer que seja feita até um dia da semana, e aí você deixa ali para depois ir arrastando para o seu dia a dia. Outra coisa que nós podemos fazer para destacar ainda mais esse título é selecionar e alterar a cor de fundo, também nessa caixa de seleção que aparece. Depois de escolher a primeira, é só dar Ctrl Shift H, que ele vai copiar a formatação para todas as outras seleções que você colocou. Voltando aqui no nosso planejamento, o que falta são aquelas tarefas sem data específica, então vamos criar isso agora. Vou colocar a barra e vou escolher aqui agora a parte de citação, que também ajuda a gente a dar um visual mais organizado nos nossos templates, e vou digitar aqui banco de tarefas. Dá para a gente dar o Ctrl M também, escolher um emoji para destacar essa área do restante das outras, e vou digitar aqui embaixo do banco de tarefas 3 traços. Você coloca 3 traços que já aparece o divisor, ou então da barra e digita divisor, que também vai aparecer essa linhazinha, e vou colocar a lista de tarefas. Então aqui vai servir do nosso banco de tarefas mesmo, tudo que vier na sua cabeça que você tem que fazer, mas você não sabe um dia da semana específico, ou então é uma coisa mais para frente a ser feita e você também não quer fazer no dia específico, você coloca aqui no banco de tarefas e depois você vai puxando para o dia da semana ou para o dia certo em que você vai fazer essa tarefa. A outra coisa muito legal que você pode fazer, mesmo sendo o modelo mais simplificado, é colocar datas e lembretes que o próprio Notion te deixa fazer isso. Se você clicar em arroba, digitar arroba e colocar arroba hoje e clicar nesse hoje, você consegue escolher uma data no calendário e até mesmo colocar um lembrete em lembrar no dia, um dia antes, 2 dias antes. Então, isso você consegue fazer e o Notion te lembra em notificações e até mesmo ali na sua própria área de trabalho. Então, isso também é muito interessante para você conseguir manter tudo em ordem sem perder datas e prazos. Bora agora definir o que que é essencial da gente ter nas nossas notas rápidas, que vai ser basicamente um local de captura rápida de notas, ou de páginas de internet, enfim, de tudo que você quer deixar para depois, um bloco de notas mesmo. Nessa, nós já vamos precisar fazer uma base de dados, que já parte para uma parte um pouco mais avançada, mas nós vamos colocar aqui então
a caixa de destaque para colocar o nosso título. Vou alterar a cor dele para deixar numa cor padrão, sem cor de fundo. E vamos digitar aqui para colocar um título H3, de hierarquia 3. Arrasta para dentro da caixa de destaque e vamos fazer o nosso bloco de notas. Como sempre, eu gosto de colocar o divisor, então eu coloco 3 tracinhos e puxo o divisor para fazer essa divisão visual mesmo, de organização entre título e os dados. Vamos colocar a barra e nessa barra nós vamos procurar agora base de dados, tá? Base de dados inline. Vamos criar ela aqui mesmo. Outra opção que você tem é puxar a visualização em tabela, que aí já monta uma tabela, né? E você não tem que ficar escolhendo. Normalmente a gente usa isso para puxar alguma base de dados que já foi criada, mas se você clicar nela também não tem problema, é só você vir em nova visualização, que ela cria uma nova base de dados, não tem problema nenhum, qualquer um dos dois dá na mesma, tá? Então vamos criar essa base de dados que vai se chamar anotações, o formato dela vai ser em tabela e vai ser para novas anotações. Vamos alterar aqui o nome para capturas ou anotações, o que for melhor para você. Vamos alterar essa tag para tipo, vamos criar aqui alguns tipos de anotações para ficar um pouquinho mais organizado, não que seja necessário. E eu gosto sempre de ordenar já em ordem alfabética e em opções você coloca todos os tipos de anotações que fazem sentido para você. Por exemplo, trabalho, estudo, pessoal, quantas tags, quantos tipos de anotações você preferir. Nesse botãozinho aqui, nós vamos criar um modelo. Vamos em novo modelo, porque isso facilita muito para deixar tudo na mesma estrutura e não ficar tendo mudanças visuais de uma anotação para outra. Então, vamos criar aqui um modelo que vai estar aqui nova anotação. Vamos adicionar um ícone ou emoji que já vai ficar para todas as anotações como padrão. Você pode alterar aqui, inclusive, as cores desses ícones. E depois você clica nos 3 pontinhos e coloca como padrão, se fizer sentido para você. Para mim, eu vou colocar como padrão para todas as visualizações nessa base de dados. Vamos também já na nova área do Notion de personalizar layout. Aqui eu gosto de deixar como mínimo essa área de propriedades. A gente arrasta as propriedades para a gente escolher ali quais que vão ficar fixas, naqueles pontinhos fixos ali em cima. Então, uma coisa que eu quero que fique fixa é o tipo, esse tipo de anotação. E eu não quero que exiba nem backlinks, eu quero deixar essa página mais. Ali ele está te mostrando que o painel de propriedades agora é recolhível, você pode deixar essa página mais clean e ao clicar ali do lado você tem acesso a outras propriedades. Não é o nosso caso, que aqui vai ficar bem simples mesmo, mas já para você saber que isso agora é uma opção e ficou lindo demais isso que o Notion fez. E assim tá ficando o nosso Bullet Journal. E vamos ver que a próxima etapa agora é o calendário que nós vamos fazer para vincular no Notion Calendar, que é tudo, ajuda muito a se organizar no dia a dia. Para fazer isso, nós vamos voltar na nossa página e eu sempre dou espaço entre um bloco e outro, tá, gente? Para ficar visualmente mais organizado. Vamos pegar aqui e duplicar o nosso destaque para fazer mais um título. Vamos dar a barra e fazer uma visualização em calendário. Uma nova visualização, porque não é uma base de dados que já existe. Criamos aqui agenda e podemos colocar o nome para eventos ou compromissos, coisas que a gente quer deixar já marcada, que já tem uma data e um horário agendado. Então a gente já coloca aqui no calendário ao invés de ficar colocando como tarefas, porque eventos e compromissos é um outro tipo de organização que nós precisamos ter. Lembrando que para abrir no Notion Calendar e se favorecer, se beneficiar dessa integração de sistemas que o Notion traz, nós precisamos necessariamente criar uma base de dados como visualização calendário. E a primeira base de dados tem que ser como calendário, senão não vai aparecer no seu Notion Calendar. Vindo aqui nos 3 pontinhos, eu vou alterar algumas coisas básicas de layout mesmo, como eu não gosto de mostrar o título da base de dados, e aí você pode escolher várias opções. Tem como a gente mudar também a visualização, ao invés de deixar mês, deixar só o da semana, que normalmente eu também prefiro para ficar mais limpo. Agora que já construímos a estrutura principal, o bloco um embaixo do outro, e já vimos no celular também como está ficando, eu vou voltar a página para a largura completa. E aqui é o ponto principal onde eu começo a chamar a atenção de vocês para quando a gente for pensar em construir sistemas mais complexos. A gente precisa ter atenção para ser funcional. Tem que ser bonito, mas precisa ser funcional. Até porque a gente usa muito mais para essas rotinas, tarefas e anotações do dia a dia o celular do que o computador. Então a gente precisa sempre pensar em como essa estrutura vai estar organizada no celular e voltar nosso pensamento para isso e ir testando enquanto a gente constrói. E é exatamente por isso que eu começo construindo a estrutura principal em página curta, né, com a visualização no meio, e depois eu vou para a largura completa
quando nós vamos pensar na estrutura de layout em todos os sistemas e opções de visualização. Então, no computador e no tablet nós pensamos nessa visualização de tela inteira e no celular nós precisamos lembrar que a visualização é feita de cima para baixo e da esquerda para a direita. Os blocos a serem visualizados primeiro são da esquerda para a direita e sempre os que estão em cima nessa ordem aí que eu estou mostrando de visualização, porque isso vai influenciar na ordem das informações e no que você acessa primeiro no celular, podendo deixar mais fácil ou mais difícil de acordo com o que você faz. E talvez se você nunca pegou nenhuma estrutura de template no Notion no celular para usar no celular, você não esteja entendendo, mas isso vai fazer muito sentido daqui a pouco quando eu te mostrar, por exemplo, ordem de menu que precisa ficar em cima e também porque aqui tá um bloco em cima do outro, embaixo do outro, então não tem lá grandes coisas. Mas no momento em que a gente começa a mudar o layout dessa página, deixar várias colunas, várias informações em uma mesma linha, isso no celular pode ficar confuso. E aqui eu vou abrir meu celular para mostrar para vocês como que tá a organização até agora, então fica direitinho um dia da semana embaixo do outro e tá tudo certinho por aqui, banco de tarefas, tudo dando para visualizar na sua ordem, né, correta. Tá lindo, mas a gente pode deixar isso ainda mais fácil de mexer. E é justamente por isso que a gente precisa pensar nessa otimização para deixar não só funcional, como prático, porque além do menu, por exemplo, botões, a gente precisa deixar em cima no layout para deixar prático e funcional. Todos esses elementos que parecem detalhes vão fazer essa praticidade, inclusive os botões. Sem o uso deles, mesmo em organizações mais simples possíveis, vai deixar tudo muito mais difícil e você vai ter que clicar em 20 lugares ao invés de clicar em apenas um botão para fazer uma tarefa. E agora os detalhes vão começar a fazer sentido, como, por exemplo, o porquê de usar títulos com hierarquias em cada um dos tópicos. Aqui nós vamos criar um menu e embaixo dele coloca a barra e digita índice. Coloquei o menu dentro de uma caixa de destaque, nele não precisa ser um título, tá? Só é mesmo escrito menu em negrito. Coloquei uma divisória embaixo e nós vamos clicar em índice, porque ele já vai gerar automaticamente o nosso menu. Isso é maravilhoso e gera uma praticidade de você não ter que ficar alterando isso, porque à medida que você cria blocos com hierarquias de texto, né, com títulos de hierarquia, ele já vai ser adicionado ali no seu índice. Vamos colocar aqui um espaço de divisória, como sempre, e agora sim a gente começa a construir colunas para nossa visualização e melhorar esse layout. Peguei as tarefas do dia, porque elas são as importantes, as coisas que a gente tem que ver ali primeiro na hora que bater o olho. Peguei e arrastei ela ali pro lado do menu. E aqui só um exemplo como que funciona no dia a dia. Você vai clicar na tarefa que tá ali ou no banco ou na organização da semana e puxar para o dia. Então chegou no dia, você puxa a tarefa para ser realizada. Assim como à medida que você for realizando, você vai clicando na caixinha lateral e também se for uma tarefa recorrente que você tem que fazer toda semana, enfim, em dias específicos, você pode marcar como feita e depois arrastar para o outro dia, que vai ficar na próxima semana, né, no dia seguinte, e desmarcá-la. Então fica muito simples, muito fácil de fazer. Vamos deixar aqui também mais otimizado para visualização no computador e automaticamente também pensando no celular, pegando o bloco de notas e arrastando para a lateral aqui do banco de tarefas. E vamos agora criar o nosso primeiro botão para facilitar a nossa vida no dia a dia. Você vai clicar em barra e procurar botão ou começar a digitar botão que ele já vai aparecer e vamos pensar na lógica de se eu fizer alguma coisa, automaticamente o botão, né, vai ter que realizar uma outra coisa. E aqui nós vamos criar um primeiro para anotação, para ficar mais fácil de gerar essas capturas ao longo do seu dia a dia. Você pode escolher um ícone ou emoji para deixar nesse botão, pode escolher até mesmo cores. Aqui eu vou deixar bem simples mesmo, um sinal de mais, que é para adicionar uma anotação. Quando o botão é clicado, então se o botão for clicado, o que que ele vai fazer? Nós vamos querer que ele gere uma nova página dentro da base de dados de anotações. Então vamos clicar em nova ação, adicionar páginas a, porque nós precisamos que ele adicione uma página à base de dados. E ali ele abre todas as suas bases de dados e você seleciona a correspondente, que aqui no caso é a anotações. Quando você seleciona a base de dados, você pode escolher também aqueles modelos que nós deixamos. Eu recomendo deixar já um modelo prontinho ali para ficar tudo sempre padronizado. Nós podemos aqui também selecionar as propriedades se a gente quer que deixe já alguma automática quando clica no botão. Aqui eu não vou colocar porque nós capturamos várias notas de vários tipos no dia a dia, então não faz sentido. Eu gosto sempre de colocar também uma confirmação, porque é muito comum no dia a dia, principalmente no Notion, que tem tantas modificações, a gente pode clicar e arrastar em várias coisas, da gente acabar clicando em um botão sem querer. Então eu sempre deixo essa confirmação, porque senão nós vamos clicar, sair, ele fica gerando páginas toda vez
que isso acontece. Então eu coloco uma confirmação, inclusive clico ali nos 6 pontinhos e arrasto para cima, porque senão, mesmo que tenha confirmação, ele vai primeiro criar a página para depois mostrar a confirmação, que não faz sentido. Então aqui a gente precisa deixar na ordem do que a gente quer que faça. Então primeiro ele mostra uma confirmação se quer criar a anotação, depois ele cria a página e depois eu quero que ele abra essa página em modo centralizado. E conclui e o seu botão já está pronto e funcional. Eu vou arrastar ele aqui para bloco de notas e já vamos testar. Então, primeiro ele mostra a confirmação, a gente continua, depois ele cria a página e já abre ela para a gente editar e colocar as informações que a gente quer capturar. Lembrando que nós temos uma função muito legal do Notion, que é usar a captura, a extensão de captura na web, em que a gente já pode deixar ela lá e ao clicar a gente já consegue salvar a página e já podemos colocar, ó, adicionar a página que nós acabamos de criar e ele já vai mandar para lá. Olha que legal. Ele já manda para lá a página que nós capturamos na internet. Isso é muito interessante para coisas que a gente vê e não consegue ler na hora e a gente já consegue colocar lá no nosso banco de dados, no nosso bloco de anotações. Então fica tudo muito mais simples no dia a dia. Eu vou alterar aqui essa visualização para uma lista. Então, nos 3 pontinhos, nós mudamos o layout aqui para lista, porque eu acho que vai ficar mais limpo. E vou alterar também o filtro para aparecer só as que foram criadas no dia em que eu estiver vendo aquela página, porque senão vai ficar um monte de notas ali, né? Ao longo dos dias passando, nós vamos capturar várias coisas e isso vai acabar atrapalhando. Então, nós colocamos data de criação é hoje. Só que eu tô vendo aqui e já vou mostrar para vocês como que a gente vai corrigir isso, porque eu coloquei uma data de criação que é uma propriedade em que toda vez que a gente criar uma nota, como vocês estão vendo, nós vamos ter que escolher essa data, e não é isso que a gente quer. Mas daqui a pouquinho eu já vou consertar isso, por hora eu vou alterar aqui em nova anotação e vou colocar capturas. Vou dar uma melhoradinha aqui também no visual para desktop, arrastando aqui o bloco de notas e deixando ele maior, porque o banco de tarefas não precisa ficar tão grande assim. Vou criar uma nova visualização também, para a gente ver a lista de todas as capturas, e ali eu vou deixar então a primeira aba para as capturas do dia e a segunda para a gente ver todas as outras. Vamos pro celular mais uma vez para ver como é que tá ficando. Então aqui no menu a gente viu que já direcionou para o lugar certinho, excelente. E aqui seria como a gente usaria no celular. Então é clicando e arrastando as tarefas da mesma forma que o desktop, tá bom? Então você organiza tanto para os dias da semana, quanto para o dia a dia, enfim, que você vai fazer. Agora vamos ver se os botões estão funcionando, na verdade o botão, né, que nós criamos até agora. Ao clicar aqui, a gente vê também que aquela página que a gente capturou tá aqui certinho, dá para visualizar. E ao clicar em nova anotação, também funciona direitinho. E depois de ver no celular, a gente vê que tá bom, mas ainda pode melhorar. Como eu disse, não é porque é simples que não deve se pensar em como você vai usar isso tanto no desktop quanto no celular. E aqui nós vamos começar a arrumar aquele errinho que eu comentei. Então, aqui na data de criação, ele tá aparecendo como se eu precisasse definir cada data. Então, nós vamos trocar e colocar esse criado em. Vai em criar uma nova propriedade e vamos adicionar essa que está escrito criado em. Eu coloco sempre como dia, mês e ano e 24 horas, mas isso fica de sua escolha. E agora sim nós vamos ter uma data que toda vez que a gente criar a anotação, ela já vai ser gerada automática. Vamos trocar o filtro para a criado em. Criado em é hoje. Agora sim esse filtro está certo e vai mostrar para a gente todas as anotações daquele dia. Pode remover a propriedade antiga. Só para testar, vamos criar uma nova anotação e viu que o criado em já foi gerado automaticamente sem a gente precisar modificar. E aqui eu acabei decidindo também que eu vou alterar um pouco esse layout e vou colocar o criado em também fixo ali em cima. Então eu vou querer essas duas informações ali fáceis de visualizar. Agora aqui eu fiz um pouco de confusão, mas vocês vão entender que é tudo pensando na utilização do celular. Nesse momento eu estava pensando como que eu ia facilitar, porque lembrem-se que essa primeira coluna é a primeira coisa que a gente vai ver no celular, mas ao mesmo tempo precisa ficar tudo ali muito fluido para facilitar. A melhor alternativa que a gente tem para facilitar essa visualização no celular e não deixar o ambiente muito poluído ou difícil de chegar nas informações é colocando a lista de alternantes. Então nós vamos colocar um menu inteiro dentro de uma lista de alternantes, porque no celular nós podemos
facilmente abrir ou fechar, e isso melhora muito o nosso espaço de visualização em uma tela pequena. Vou tirar também esse divisor dentro da caixa de destaques e nós vamos gerar um outro título de hierarquia 3 abaixo, que vai ser de atalhos. Aqui mais uma vez para lembrar para vocês sobre as colunas, falar nunca é demais, é com a repetição que a gente aprende. Então as duas colunas, sendo que ali na primeira coluna tem 2 blocos que vai ser 1, 2 e depois passa para outra coluna para ser visualizado. Então pensando no celular, nós precisamos deixar o menu e os atalhos em botões ali na primeira coluna para ficar super fácil de acessar. Esse primeiro botão de criar anotação é aquele mesmo que a gente já tinha criado lá embaixo. Eu só peguei e arrastei ele aqui para cima e agora nós vamos criar um outro para a gente conseguir cadastrar aqui, colocar eventos e compromissos de forma rápida. E aí nós vamos pensar na mesma lógica. Então, se você clicar no botão, nós vamos querer que ele adicione uma página na base de dados de agenda. E lembrando também de criar o passo de facilitar aqui para não ficar criando botões, criando páginas aleatórias, de colocar a confirmação antes de se criar o evento ou compromisso. Então é só você criar uma confirmação para ser mostrada, clica nos 6 pontinhos laterais e sobe para deixar em primeira ordem. E vamos adicionar também a ação de abrir a página, né? Porque se só criar, depois você ainda vai ter que ficar procurando a página para alterar as informações. Então, aqui depois de criar a página, nós ainda colocamos para que ele abra a página criada. Vamos testar para ver se está funcionando. E pronto, deu certinho. Já até criei aqui uma tarefa teste para a gente ver que já vai dar tudo certo, já vai aparecer na agenda. E também, se você fizer o teste e olhar lá no Notion Calendar, já vai estar aparecendo tudo certinho na data e no horário escolhido. E vou acabar criando um modelo, como eu disse, para deixar tudo padronizado, até mesmo os ícones. Então, vou deixar aqui esse modelo evento/compromisso e gerar um íconezinho que vai ficar padrão para todos os eventos e compromissos criados. Voltando aqui no nosso botão para criar rapidamente um evento ou compromisso, a gente precisa alterar aqui, então, para gerar sempre a página em agenda como o modelo que a gente criou, porque assim já vai ficar tudo padronizado. E também vou ir lá no modelo mesmo e definir ele como padrão, porque basicamente sempre vai ser esse ícone usado. Prontinho, e finalizamos o nosso bullet. Ele ficou dessa forma, todo otimizado para qualquer dispositivo, com o menu suspenso, o que facilita muito para celular, a navegação fica muito mais simplificada. A gente tem esse índice lateral, gente, mas para celular ele ainda não funciona, então o menu suspenso é essencial para facilitar essa navegação no celular, assim como os botões, porque senão fica tudo mais difícil de se fazer no Notion e você acaba abandonando. Vou trocar também o banco de tarefas, vou tirar da citação. E para finalizar a visão aqui do celular de como tá no final, menuzinho suspenso, pronto, indo para o lugar certo, botões funcionando, a visão geral ficou assim, a organização de cada ponto. E aqui, gente, eu errei, porque eu esqueci que a citação fica bem ruim para mexer. Então, vamos alterar isso. Porque para clicar e arrastar também no celular fica mais fácil, tá? Apesar de ficar mais bonito, assim, com citação no desktop, para uso no celular fica mais fácil sem a citação. Então, vou colocar aqui também o título de hierarquia, como nós já aprendemos a fazer, dentro de uma área de destaque, para ficar mais organizado. E você, à medida que for usando, se você é aquela pessoa que gosta de coisas mais detalhadas, você provavelmente vai gostar muito de quando a gente começar a aprofundar e montar sistemas um pouco mais complexos. Mas não tem problema, isso daqui foi essencial para colocar essas bases de conhecimento que vão ser ideais, tanto de organização quanto de pensar nessa otimização, porque quando a gente aumenta a complexidade, entra muito mais detalhes e eu tenho certeza que vocês vão adorar e serviu muito de base esse vídeo. Se você gostou, se você quer mais vídeos, mais sistemas, comenta aqui embaixo para a gente ir construindo juntos. Aqui eu vou alterar porque eu acabei não gostando muito de como ficou o ícone ali no menu, óbvio, quebrou um pouco do padrão, então vou tirar. No próximo vídeo nós já vamos aprofundar um pouco mais no nosso Life Planner, já vai ter um pouco mais de complexidade agora que vocês já estão com a base pronta. E um presente para você que ficou aqui até o final é que esse template está lá no Marketplace para você baixar, o link está aqui embaixo. Tchau e até o próximo vídeo.